As artimanhas de um homem para conquistar uma mulher casada. Hoje o Globo Horizonte apresenta um clássico do teatro transposto para os dias de hoje. Nessa noite os mascarados vão saindo da chuveira e irmãos apaixonados, procurando sua cor. Estão todos disfarçados e a lua só confirma. Todos os gatos são maus nesse carnaval do amor. O meu cordão não desfila mais escuridão, por isso eu trouxe uma estrela pra dizer que campeão. Nesse refrão não cabe essa solidão, e disso eu tenho certeza que vou ganhar seu coração, meu coração. Nessa noite os mascarados vão saindo da chuveira e irmãos apaixonados, procurando sua cor. Estão todos disfarçados e a lua só confirma. Todos os ecos são dados nesse carnaval do amor. São longos ensaios para poder cantar desse jeito, para poder tocar. Como é que foi isso para vocês enquanto atores? Foi longos não, foram exaustivos. Né? Então, muito ensaio, de terça, a gente ensaiava de terça a sábado, né? Às noites, né? Eram 3, 4 horas por noite, né? 4 meses ensaiando, né? Então, um dia você estava trabalhando o corpo, outro dia você estava trabalhando as músicas, e as músicas não chegaram de uma hora, né? As músicas foram acontecendo. O Léo, à medida que a gente foi desenvolvendo a cena, ele foi criando as músicas. Então, e era interessantíssimo, né? Porque a gente chegava, olha, hoje o Léo vem. Nossa, será que vai ter música nova para nós? Então, foi divertidíssimo essa parte, né? Esse momento musical não é interessante apenas para a plateia, para vocês atores também, né? É a hora que a peça cresce, assim, que vem a alegria, a euforia. Também, e vem a preocupação, né? Nós vamos ter que aprender isso. Nós vamos ter que aprender isso, Léo? Não pode errar nota, tem Mas que acertar eles tiraram tudo de isso. letra. Foi é lógico, né? Requer sempre uma atenção, principalmente para quem não tem uma vivência musical de muito tempo. Eles pegaram basicamente os instrumentos nesse processo. Mas a cada avanço, né? Você via que era um desafio gostoso de se enfrentar. O Marco pegou 2 instrumentos extremamente difíceis em praticamente um mês, no último mês de ensaio, né? E foi muito também da predisposição, da boa vontade do elenco, que eu pude explorar bastante os arranjos, né? Se não tivesse esse envolvimento, essa entrega deles, ia ficar muito, muito mais complicado colocar tanta diversidade de instrumentos em cada música que aparecesse. Nada aconteceu pronto para os atores. Assim, vocês vão trabalhar junto com a gente, né? Eu como diretor, mas assim, quando a gente pegou o texto lá, aplicar uma tradução que tem na internet da Mandrágora, que é super difícil, a gente não conseguia entender as palavras da tradução. Tão formal. Tão né? formal, tudo, né? A gente falou assim, gente, a melhor maneira de adaptar isso é a gente sentar e minerar. Aí sentamos em roda e fomos reescrevendo na hora, aí fomos criando os novos textos, as entradas, as modernizações, né? Que é como o Léo falou, é um interior que tem consciência de uma cidade grande, né? Lá tem computador, lá tem televisão, lá tem tudo, né? Então, assim, e a gente teve que colocar isso no texto do espetáculo. Então, assim, foi todo mundo fazendo isso, né? Isso, Marco, deve ser interessante. Esse processo de criação coletiva, eu acho que vocês atores se sentem também, né, participando disso tudo, isso se reflete no palco, no resultado final. Isso é muito interessante, assim, não só para a gente, né, você tem um trabalho maior, né, porque se o diretor entregasse para você, olha, esse aqui é o texto, aí a gente já estaria trabalhando em cima do texto, aí o diretor entregou para assim, esse aqui é o pré-texto, né, é um pré-texto para a gente começar a criar. Aí, mas é uma coisa interessante que a gente percebeu durante os ensaios, né, que a partir do momento que a gente traduzia aquele texto, né, hermético, fechado, para uma linguagem mineira e tal, a gente se apropriava mais dele. Então ele ficava mais nosso. Então, na hora da gente apresentar, na hora da gente começar a fazer as cenas, o texto já era nosso, né? E aí ficou mais fácil para nós a gente
decorar as cenas, né? A gente apresentar. Vai, andorinha, bater em outra porta, levar essa folia, o mestre que mandou. Oh, andorinha, até o outro dia. Adeus, oh meu amor. E a peça mostra que o Maquiavel pode ser bem mineiro também, né? Porque a essência do texto está lá, né? Maquiavel é universal, né? Tudo que a gente fala assim, tudo que sobrevive ao tempo, né? Tudo que chega até nós hoje em dia vira clássico, né? Então, assim, esses clássicos não só viram clássicos porque são entendidos até hoje. Eles são compreendidos, eles são eternizados, né? E os acontecimentos de uma determinada época, o que se refere ao ser humano, acontece em qualquer época, não tem diferença, né? O ser humano é eterno, né? Então, todas as estripulias, né? As maquiavelices, né? Acontecem eternamente, né? E o humor é uma boa forma também da gente poder refletir e criticar um pouco isso tudo que a gente vive, não é? Uma forma leve, porém bem inteligente, né? A gente costuma dizer que a gente faz uma comédia com vários elementos, que não é só simplesmente o público rir, é levar ele a pensar, a refletir sobre o que está sendo mostrado, né? Então, a proposta da Mandioca Brava é essa, é a gente criar um divertimento, mas um divertimento com conteúdo. O texto lá, no contexto daquela época, ele era popular, solto, né? E era solto, inclusive, né? até uma curiosidade, que a gente fala assim, por que o nome Mandioca Brava? Né? E a mandrágora, a gente traduzir para mandioca brava, né? Porque a mandrágora não tem significado para a cultura mineira. E ela é uma planta com tantos significados para a cultura europeia, como uma mandioca brava é para a cultura mineira. Buscar uma conotação semelhante entre as duas características da planta. É, Maquiavel se mineirou. Definitivamente. Obrigada. Nossa, Parabéns obrigado. pelo Obrigado a você. espetáculo. Obrigado a você. A Mandioca Brava fica em cartaz até o dia 8 de dezembro, aqui no espetáculo Casa de Artes. Aos domingos, às 8 da noite, e sextas e sábados, às 9. O Globo Horizonte termina aqui, mas você pode rever tudo em nosso site. Aproveite muito bem o seu domingo. E até a semana que vem.